Beleza, então. Bora começar, então. Nathan, pode começar pra gente, fazendo favor? Como assim? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui na tela. Aqui. Apareceu. Tá conseguindo ver? Tá. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui foi feito um ajuste aqui dentro da parte de registro de boletos via Banco do Brasil. Quando o cliente já tinha um boleto emitido e o cliente havia pago, ele ia fazer a emissão novamente e o sistema não fazia nada, ele só saía da tela. Então foi só colocado um aviso aqui para o cliente, no caso que o boleto já está pago ou cancelado, ele não consegue fazer a emissão novamente. E também foi feito a parte do comprovante de entrega do boleto, que utiliza essa configuração aqui. No caso do Banco do Brasil, comprovante de entrega boleto, que se tiver definido, quando ele for fazer a emissão de um boleto que ainda não está pago, deixa eu ver aqui, deixa eu desmarcar isso aqui. Eu vou fazer a emissão desse daqui, ele vai sair o comprovante abaixo aqui para ficar definido que foi feita a entrega do boleto. E a outra tarefa já é no PAF. Deixa eu só logar aqui. É a questão do pagamento via TEF dentro do PAF. Então aqui dentro da minha forma de pagamento eu tenho cartão de crédito, cartão de débito, tá? Eu tenho até a coluna TEF Eugin, que está marcado para elas. E assim que eu fizer uma venda com essa forma de pagamento, o sistema vai identificar que é pagamento via TEF e vai fazer a solicitação. Vou fazer uma venda aqui. Aqui o processo é normal, não mudou nada. Opa. 33. E assim que eu fizer o pagamento via cartão de crédito, ele vai começar a comunicação com o TEF. Vai aparecer na maquininha para eu fazer o pagamento. Só um minuto. Apareceu aqui agora, vou fazer o pagamento. Transação aprovada. Ok. Aí como foi feito o pagamento, ele vai dar continuidade no cupom, vai fazer a autorização. Então, no caso aqui o meu está sem o SAT aqui, ou o NFC aqui configurado, não vai fazer autorização. E também estou fazendo agora já a parte do cancelamento. Deixa eu só ajustar aqui para a gente fazer o cancelamento dele. Então, quando ele for fazer um cancelamento de um cupom, o sistema depois vai identificar se existe um pagamento TEF, igual esse foi feito agora, para ele fazer o cancelamento do cupom e do TEF também. Então, quando eu cancelar a venda aqui, no caso aqui agora eu forcei somente o cancelamento do TEF, ele vai começar a comunicação novamente com o TEF e vai para mim solicitar para eu inserir o cartão novamente na maquininha. Tá? Confirmar a transação. Ele aparece na maquininha. Vai estar com os dados do outro cupom. Espera aí só um minutinho. É que essa parte aqui eu não acabei ainda.
solicitar novamente cancelamento. E vou fazer a requisição ao TEF. Buscando transação, ele apareceu na maquininha para mim. Cartão. Aí ele leu o cartão que foi feita a transação inicial de autorização e deu o pagamento estornado. Aí vai fazer a continuidade do cupom e o cancelamento via site. Acho que era essa daqui só que eu tinha que apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Obrigada, Natan. Nada. Gabi? Bom dia. Tá aparecendo? A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui foi feito uns ajustes na importação da venda para a nota fiscal. Que quando o cliente tiver a configuração para gerar o estoque automático e a categoria de venda tiver marcada para gerar o financeiro automático também, se ele tiver com essas opções estornadas aqui no caso, ele não vai conseguir transformar em nota fiscal. Vai aparecer o aviso aqui, então ele tem que gerar essas informações por conta das configurações que ele tem para conseguir transformar a venda em nota. E também, uma vez que ele tiver feito essa conversão, ele não vai conseguir se tornar nem o estoque e nem o financeiro. Vai aparecer a mensagem aqui pedindo que ele faça essas operações. Um outro ajuste que foi feito aqui nos relatórios de venda, estava cortando a descrição do item quando ele era o tamanho máximo do produto, então eu ajustei aqui a fonte para poder caber tudo certinho. Um outro ajuste que foi feito aqui na ordem de serviço, quando o cliente tinha uma ordem salva e ele precisava colocar um outro equipamento, então ele removia aqui e colocava algum outro nome que não existe, não estava abrindo essa diálogo aqui para ele poder cadastrar um novo equipamento, então ajustei essa questão. E um outro ajuste aqui na parte do manifesto, quando era o primeiro manifesto da empresa, o cliente não conseguia emitir a prévia, então eu corrigi isso também. Eram essas tarefas que eu tinha para apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Gabi. Por nada. Messiage? Bom dia, eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Beleza. As tarefas que eu tenho para apresentar aqui, a primeira delas é aqui na abertura do caixa no financeiro. Se caso o cliente ele se colocar aqui alguma data anterior, na hora de fazer a abertura do caixa, ele vai aparecer uma diálogo perguntando se ele quer realmente abrir no período que ele digitou, ele vai reconhecer que foi selecionado um período diferente de hoje e dar as opções. Se ele clicar em período selecionado, ele vai manter abrindo com os valores da data retroativa, para não perder essa função que já existe, mas ele tem a opção de usar o período vigente. Se ele clicar aqui, ele vai abrir o caixa no valor do dia de hoje. Ele vai ignorar a data daqui e vai usar a data atual. As outras tarefas aqui, elas são basicamente a mesma, mas são para orçamento, pedido de venda e a ordem de serviço, que agora é a visualização da impressão em diálogos para todos os layouts. Ele não vai baixar direto, ele vai abrir a dialoguezinha igual é na nota fiscal. Orçamento, pedido de venda também, por exemplo. Na parte do pedido também, fiz uma pequena melhoria na parte dos tooltips, para ele poder, quando passar o mouse, ele ter a legenda, né, do que é. Ele já tinha para as notas, para identificar se era uma nota fiscal, um cupom que foi gerado.
E eu adicionei também para as outras, tanto para o financeiro quanto para o estoque. Só que eu mantive como era nos outros pontos do sistema, que se caso não estiver gerado, ele não mostra, só se caso for gerado mesmo. E na nota fiscal, foi adicionada uma função para poder fazer a alteração da CFOP do item direto na tela aqui, ou em lote também. Deixa eu adicionar alguns itens só para mostrar como que está funcionando. Por exemplo, 2 itens. Quando é uma nova nota, a opção ela fica desabilitada, não tem como. Mas após salvar essa nota fiscal e entrar nela para edição, ele habilita um link na CFOP, onde ele pode tanto alterar só essa CFOP selecionada, ou ele pode marcar a checkbox e fazer a alteração para todos. Quando ele altera para todos, ele só vai alterar dos produtos da nota fiscal. A CFOP padrão, ela vai se manter a que foi selecionada originalmente. Das alterações que eu tinha para apresentar, eram somente essas. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Léo, obrigada. Nada. Matheus? Bom dia, vou compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver? Beleza. Tá. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui vai ser referente ao CTE. Nas mais opções a gente tem... calma aí que ele me desconectou. CTE. Nas mais opções a gente tem aqui a opção de nota para CTE. Essa opção, quando a gente seleciona várias notas, foi adicionado o botão aqui de remover, antes não tinha, você não conseguia retirar uma nota que você adicionou, ou seja, sem querer, ou você não quer só adicionar aquela nesse momento, né? Então mesmo se tiver várias aqui, agora você pode remover cada uma individualmente, e aí na hora de transformar ele simplesmente não vai usar aquela nota que você removeu. Ele retira aí da lista. Uma outra tarefa seria na parte aqui dos pedidos e da nota. Teve uma mudança no jeito que salva esses pedidos. Por exemplo, se eu pegar um aqui já criado, pode ver que aqui embaixo os botões mudou um pouquinho, né? Tem algumas cores novas aqui. E agora a gente tem 2 botões. Tem o botão só de salvar e o botão de salvar e finalizar. Eu vou fazer um novo só para mostrar o comportamento dele mais fácil, né? Mais visual aqui. Só para ver ele. O que acontece? Quando a gente preenche pelo menos os dados principais, tanto do pedido quanto da nota, que é o cliente e os produtos, pode ser que o cliente, né, a pessoa que está fazendo aqui esse documento, ele precisa sair para atender algum cliente ou fazer alguma coisa na empresa, só que ele não quer exatamente finalizar agora, ele não quer gerar financeiro, ele não quer gerar estoque, nada, ele só quer salvar e voltar depois para continuar editando. Então foi adicionado aqui o botão de salvar, não apenas o salvar e finalizar, que é o que já fazia antes aqui no pedido, né? Você pode simplesmente salvar. Se ele for um pedido novo, ele vai ser redirecionado para o ID dele, né? Ele vai salvar e redirecionar aqui. Ele vai continuar editando aqui normal. E se for um pedido já criado, ele apenas salva, dá uma mensagem aqui, mas ele não sai dessa tela. E aí ele não gera o financeiro e não gera o estoque também, como eu disse. Se você quer gerar, só salvar e finalizar, ele volta ali para a tela de listagem e gera aqui normal, tanto financeiro quanto os outros dados aí. Isso na nota também. Mesma ideia aqui. Então, coloquei pelo menos os dados principais de uma nota, cliente, CFOP e produto. Consigo salvar. Aqui na nota é um pouquinho diferente. A gente tem direto o botão salvar e finalizar e algumas opções aqui no botãozinho do lado. Então já tem o salvar e o salvar e enviar também. Como ele é um documento fiscal, a gente já manda direto se ele precisar. Salvando, ele também redireciona aqui, mesma ideia lá do pedido. Você consegue editar e tem aquela tarefinha do Léo aqui também que já funciona, não precisa sair e voltar de novo.
Aqui também, se eu finalizar agora, ele vai gerar o estoque, vai gerar o financeiro, né, se tiver ali para gerar, e a nota já vai estar pronta aí para o envio. Uma outra mudança foi no orçamento. Deixa eu pegar esse daqui que já existe. Se a gente olhar aqui embaixo em outras informações, tem a opção de código interno agora, que o cliente pode preencher. Ele é um texto mesmo, pode ter letras, pode ter símbolos, pode ter número normal. E esse código interno, ele vai aparecer também aqui nos relatórios. Então, qualquer um desses relatórios que você gerar por aqui, menos o de cupom, ele vai aparecer aqui como código interno. Nos outros layouts também, por exemplo, sem vencimentos, tem aqui. Paisagem também vai ter. Paisagem está aqui. Então, é só um pedido aí que a cliente fez só para conseguir controlar melhor os orçamentos aí com o código dele, né? Consegue visualizar aqui. Uma próxima tarefa seria aqui nas receitas. Quando a gente usa a configuração de enviar boletos em lote em um e-mail único, ele vai tentar agrupar os clientes, né, as receitas, aliás, as remessas aqui, por cliente no momento de enviar. Então, ele não vai enviar, igual aqui no caso, seria 4, né? Ele não vai enviar esses 4 e-mails aqui separados, né, um de cada vez. Ele vai agrupar todos os PDFs e mandar de uma vez em um e-mail só, para não ficar lotando a caixa do cliente lá de e-mails, né? Então, esses 4 aqui, se eu fizer o envio, ele vem dessa forma, aparece aqui, todos os PDFs, e aí ele chega em um único, e se eu selecionar um, por exemplo, que não tem um e-mail, ou der algum erro no envio, alguma coisa, no momento de enviar, ele vai mostrar um log de erros com todos os erros aqui embaixo. Aí ele pode copiar, ou copiar só o que ele selecionar, copiar tudo e fechar também. Ok? Como são vários e-mails, esse log ele é necessário porque senão a mensagem aqui do lado ia ficar muito longa, né? Ele ia acabar provavelmente causando algum problema aí na tela. Tá? Então tem esse logzinho. Uma outra mudança, agora seria na parte aqui de login. Quando o cliente ele esquece a senha, a gente estava tendo alguns problemas com bots, né, com robôs aí que ficavam mandando muita solicitação de resetar a senha para os clientes. Então, quando a gente esquece agora, você vai poder escolher o e-mail aqui normal, como já era antes, só que aí ele foi adicionado o CAPTCHA, essa tela também é nova, né, na verdade. Mas aqui ele só precisa colocar o e-mail dele, precisa marcar o CAPTCHA para garantir, né, que ele é um humano de fato. No momento que ele clicar em recuperar, e aí ele volta aí no mesmo fluxo que já tinha anteriormente. Ele vai receber um e-mail, vai fazer o reset lá da senha, né, e vai conseguir logar depois normalmente. Ok? Então, basicamente, de mudanças novas aqui no GA é basicamente isso. Eu só quero mostrar agora algumas coisas sobre o iFood, só para dar uma atualizada, né, de como que está andando o projeto. Deixa eu só entrar aqui no Dev. Eu acho que na sprint passada eu tinha mostrado, né, tinha a tela aqui de integrações, tudo, as configurações. Ele não estava funcionando no dia que eu mostrei, agora ele está, né? Então eu tenho aqui o ID do iFood, eu consigo listar interrupções, que agora eu não tenho, eu vou criar daqui a pouco. Consigo ver os horários, adicionar novos, tudo. Se eu criar um aqui, por exemplo, consigo interromper o dia aí, né? Um período. Então, de um dia para o outro, por exemplo, vai ter um feriado, alguma coisa, ou eu só não vou trabalhar por algum motivo, eu posso interromper aqui, ele não vai estar aberto no iFood. Se você abre essa tela, inicialmente ele não aparece, você consegue listar, normal, e consegue cancelar também, coloquei sem querer, errei a data, alguma coisa, pode só cancelar, ele já retira aí das interrupções. Tá? Então essa parte aqui já está funcionando, essa tela de integrações, consulta status também, para saber se a loja está aberta, se está fechada, se aconteceu algum erro, né? Alguma coisa. Lá no gerenciamento a gente ainda tem aquele status aqui do iFood, né? Ele mostra se está tudo certo. Agora ele está fechado por causa da interrupção. Deixa eu atualizar ali. Aí, agora ele já está aberto. E agora ele também está recebendo os pedidos ali do iFood. Ele já recebe, já aparece aqui na tela de delivery.
Só precisa fazer mais alguns ajustezinhos, mas eu vou mostrar ele aparecendo aqui pelo menos, tá? Então, inicialmente, se eu atualizar agora, não tem nada, né? Nenhum delivery. Se eu fizer aqui, esse daqui é o site, a plataforma do iFood, né, para pedir. Se eu fizer um envio aqui, confirma esse pedido. Aqui no gestor de pedidos do iFood, que o cliente vai ter baixado, já aparece, né, o pedido, eu posso aceitar, posso fazer outras coisas por aqui, mas eu também botei isso aqui, tá? Então ele aparece que como ele segue o número, né? Já tinha alguns outros também. Então ele vai seguindo o número aí dos deliveries, ele aparece com status de aberto, né, inicialmente, que é o vermelhinho, e aí você vai poder controlar ele normal, como sendo um delivery aqui do sistema. E aí a ideia, por enquanto eu não vou conseguir mostrar isso, mas a ideia seria que quando ele finalizar aqui, fazer a produção, os pagamentos, tudo, isso daqui também seja refletido tanto no gestor do iFood quanto lá interno para o cliente, tá? Mas aí por enquanto isso está sendo desenvolvido ainda. Mas pelo menos ele está aparecendo aqui, a gente já consegue visualizar. Beleza? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Oi, Matheus, bom dia. Bom dia. Ó, aproveitando que você está aí no iFood, esse número do delivery aí, ele vai seguir o número do sistema ou ele vai seguir o número do iFood? Para saber o Esse é, número o, do pedido. esse é o número do sistema. Ele segue tipo a ordem que aparece aqui dos deliveries. Tá, e aquele número que está lá naquela integração do iFood lá, ele aparece em algum lugar aqui? Esse número aqui, ó, por exemplo, 8288, isso. Por enquanto não, mas eu acho que é interessante aparecer, né? Eu acho que seria interessante, ficaria mais fácil de controlar, né? Qualquer coisa eu posso adicionar sim, em algum lugar aqui lá dentro do pedido mesmo, da edição, alguma coisa. Ou aqui mesmo. Beleza. Aí Posso outra ver? coisa, lá, aquele código interno lá do orçamento que vai gerar automático, eu queria saber se ele vai gerar automático igual ao do pedido. Porque o do pedido você coloca lá um, aí ele gera sequencial, né? Tem uma configuração. Aquele lá no orçamento, ele é só. Ele não gera automático. Você precisa. Ele é manual mesmo. Manual, isso. Você sempre vai precisar editar ele aqui. Beleza. E outra coisa, lá na parte onde no pedido lá onde vai ficar salvo com as informações principais lá, caso, como você falou, às vezes precisa fazer um atendimento e não finalizou o pedido ainda. Se caso a pessoa, se caso o sistema cair, deslogar depois dos 30 minutos, ele deslogar, ele vai ficar salvo, você consegue abrir ele, mesmo sem gerar estoque financeiro, você consegue abrir ele novamente? Consegue, consegue. Beleza, ele vai ficar salvo lá na listagem já pelo ID. Fica com o ID já, certinho. Caso o cliente tenha clicado em salvar, sim. Caso o Sim, cliente entendi. não tenha clicado antes de cair, não. Entendi. A hora que ele for fazer qualquer coisa que ele souber que vai deixar o computador parado, ocioso, ele tem que clicar em salvar ali, entendi. Isso. Precisa sair, vem aqui, salva, pronto. Aí já tá Beleza, certo. entendi. Obrigado, viu? Só isso mesmo. Beleza? Mais alguma dúvida? Ok, Obrigada, Matheus. por nada. Sabrina. Oi, bom dia. Só um momentinho, vou compartilhar aqui já. Estão conseguindo ver? Bom, nessa sprint eu fiz algumas melhorias aqui no app do Gerencie Vendas e também algumas novas funções, né? A primeira delas, que seria a maior alteração aqui do aplicativo, é que agora na parte de vendas a gente tem a opção de pagamentos, que antes não tinha, a gente tinha que gerar só pelo Gerencie aqui, né? Depois que fizesse a importação. Então, aqui agora na próxima página, né, depois das informações adicionais, ele vai ter aqui a parte de pagamentos. Então, deixa eu voltar lá para fazer uma nova, só para mostrar como que ficou. Aqui o fluxo permaneceu normal, igual já era antes.
E aqui antes a gente tinha a opção de escolher uma forma de pagamento, que a gente só escolhia uma descrição, né? E ia ficar lá na forma de pagamento principal da venda. Aí agora a forma de pagamento principal da venda, ele vai ficar o maior pagamento que a gente colocar aqui. Então, se eu tiver R$10 em dinheiro e 5 no cartão, aí a forma de pagamento principal vai ser no dinheiro. Então, aqui ele tem as opções, as principais, dinheiro, débito, crédito, Pix e boleto. E as que não são dessas formas de pagamento vão ser listadas aqui em outros. Então, tanto as que são padrões lá para todas as empresas, quanto as formas de pagamento novas que o cliente cadastrar. Então, por exemplo, aqui se eu selecionar dinheiro, eu posso escolher o vencimento, né, o primeiro vencimento aqui no caso, o valor a receber e eu posso colocar parcelas. Então, se, por exemplo, o primeiro vencimento aqui é para o dia 7 e eu quiser colocar 3 parcelas, posso alterar aqui, ele já alterou para primeiro. E também eu posso trocar o valor. Então, vamos supor que eu queira receber só R$10 no dinheiro. Aí, quando eu inserir, ele vai colocar aqui as 3 parcelas, cada uma para 30 dias. Igual é o padrão do sistema hoje. O restante depois eu posso receber em qualquer forma de pagamento. Quando for outros, depois que a gente selecionar aqui, ele vai preencher no título aqui da Dialog, né? E aí o processo é igual também das outras formas de pagamento. Aqui a gente pode marcar como pago ou não, igual já tem lá no sistema. E se eu clicar em cima também do pagamento inserido, eu posso fazer a edição ou excluir ele. E se eu excluir, ele volta aqui no valor que falta pagar. E na edição, eu consigo editar só o vencimento e o valor a receber. Então eu posso trocar aqui as informações. Ele não vai deixar salvar se a gente não receber o total da venda também. Então eu posso inserir aqui o valor. E ele também, eu tratei para não deixar inserir um pagamento maior. Então vamos supor que a gente coloque aqui, ele não deixa eu inserir a mais, né? Porque o total da venda já está recebido. Mas se eu inserir aqui os pagamentos e depois for lá nos produtos e excluir algum produto, ele não vai deixar salvar, que aqui o total pago vai ficar negativo, né? O que falta pagar. Aí ele não vai deixar salvar a venda também, porque os valores não batem com o valor do pedido. Então foi feito essa alteração aqui para venda. Aí lá no pedido ele vai importar normalmente. Vai ficar lá as formas de pagamento certinho, que hoje a gente separa lá por cada parcela vai ter a sua forma de pagamento, então cada pagamento que tiver aqui vai aparecer lá no sistema na importação. Deixa eu ver aqui outra questão. Também fiz alguns ajustes aqui, melhorias no preenchimento mesmo da venda, na validação dos formulários também. Esse botão aqui de voltar antes, ele voltava direto para a página de listagem de vendas lá. Então, se a gente clicasse ali em voltar, perdia toda a venda. Em vez de voltar aqui embaixo, às vezes clicava lá em cima e ele cancelava. Então, agora, em vez de voltar, ele vai voltar primeiro às páginas, né? Aqui para o usuário não confundir. E depois que tiver na primeira página, aí sim ele vai voltar para a listagem de vendas. Aqui também na venda, foi feito algumas correções aqui no cálculo de percentuais, que antes eu preenchi aqui um valor de percentual de desconto, e se eu inserisse algum produto, depois aqui ele tem 1,20 de desconto. Se eu inserisse um produto a mais, ele não recalculava aqui o percentual. Então aqui ele foi para 2%, que eu tinha colocado 10% antes. Então agora ele vai fazer o cálculo novamente. Eu também fiz o bloqueio para não inserir um desconto aqui maior do que o total da venda. Aí ele dá o aviso lá e zero o desconto depois. E a mesma coisa dos pagamentos. Se eu colocar um desconto aqui, agora de 10%, for lá e remover os produtos e ficar um desconto maior, ele vai dar o aviso também e não vai deixar finalizar a venda, que antes ela ficava negativa e deixava salvar, no caso. Deixa eu ver aqui outra questão. Aqui também, quando a gente tinha desconto,
se eu excluísse depois todos os produtos, ele dava erro lá no cálculo do percentual também. Aqui. Aí agora fica zerado. Também foi feita uma alteração aqui no calendário, aqui na data da venda. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, outro mês, tanto anterior ou para frente, vamos supor 16 de abril. Quando eu abria novamente o calendário, ele ficava no mês atual, então ele ia aparecer maio aqui e não ia ter nada selecionado aqui no período, que ele estava lá no mês de abril. Então agora ele vai abrir certinho na data que estava selecionada antes. E também o idioma do calendário, que antes ele estava em inglês aqui, os dias da semana e o mês, fiz essa alteração também. Outra melhoria aqui também na página, na dashboard, né? Antes a gente tinha aqueles totais aqui que mostrava os valores da venda, né? E os orçamentos. Então ele fazia a comparação do mês anterior ou da semana anterior, então tinha um carrossel aqui para a gente passar e ver as informações. Eu movi aqui para esse ícone. Fiz uma dashboard separada só para aquelas informações. Que depois eu vou mostrar também a maquininha do cartão. Como é uma tela menor, aquele carrossel que ficava aqui atrapalhava as informações e os botões aqui ficava bem pequenininho. Então eu passei aqui para essa tela. Aí a gente consegue visualizar aqui. Total vendido por dia, semana e o mês também. Aí é o mesmo que tinha lá na tela anteriormente. Ele vai fazer a base aqui essa semana, menos a semana anterior, né? A diferença. O dia menos o dia anterior. Então eu tenho uma venda de ontem aqui maior, né? E hoje eu fiz uma venda de R$12. Então ele tá a diferença aqui de 32, por exemplo. E os totais aqui por pagamentos também eu coloquei nessa tela. Ele também vai respeitar aqui o período selecionado. Aí, esse botão também ainda vai fazer parte ainda vai ter a configuração, né, para ocultar os totais do dashboard. Que eu só mudei o nome, que agora bloqueia acesso a dashboard. Então, se eu marcar aqui, ele oculta o botão aqui na tela, caso o gerente da empresa, o supervisor, não queira que o vendedor visualize as informações. Deixa eu ver aqui outra questão. E também vou sair aqui do aplicativo agora. Foi feita aqui, eu adicionei novamente o botão de leitura do QR Code, né? Que antes tinha o botão, aí não estava. Acho que nem chegou aí para o ar, ignore. Tinha o botão aqui antes, aí eu acabei comentando a informação, removendo a informação do código para não subir em produção, mas aí eu voltei agora e já está funcionando a leitura do QR Code. Né? Aqui ele faz uma simulação e eu coloquei, que é bem rápido lá, eu coloquei lá na simulação o QR Code da minha página aqui do sistema, né? Esse QR Code que mostra aqui nas configurações. Então, é só ler agora esse QR Code e ele já vai fazer o login automaticamente lá no aplicativo. E por último também, foi feita agora a integração para a maquininha de cartão de pagamento da Cielo, que seria a Cielo Lio, o modelo, né? Eu gravei um videozinho aqui para mostrar para vocês do pagamento, como que ficou. Ainda precisa fazer alguns ajustes no layout, que essa tela é um pouco pequena, né? Então, algumas coisas vai estar cortando ou não dá para ver certinho porque tem pouco espaço. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Ele vai ser um aplicativo que vai ficar na loja da Cielo lá, então o cliente vai conseguir baixar normalmente, igual como se fosse na Play Store mesmo. E o fluxo aqui da venda ficou o mesmo que já tinha antes. Aqui inseri o produto. E aqui os pagamentos, ele vai ficar com o crédito, o débito e tem a opção do Pix também.
Aí aqui nesse vídeo eu vou mostrar o crédito. Quando for crédito, ele tem as opções também se é crédito à vista, parcelado ou parcelado pelo banco, né? Qual dos dois vai assumir os juros. E no caso aqui do parcelado, aí depois ele pediria a quantidade de parcelas também. Que aqui nessa telinha, deixa eu voltar um pouquinho. Como ele é pelo cartão, ele não tem a data de vencimento para a gente colocar e nem a quantidade de parcelas antes. Então a gente só coloca o valor que vai receber. Eu coloquei aqui como à vista mesmo. Ele vai pedir o pagamento. Aí essa tela é direto da maquininha mesmo. E nesse caso ele deu erro aqui na tela, porque eu já tinha feito um pagamento antes com 1 centavo. Aí para mostrar lá que ele também aparece as mensagens de erro que retornar da maquininha. Eu mudei agora para outro valor. Ele pagou. Aí tem a opção de imprimir a segunda via, né, a via do cliente. Ignorem essa parte que eu rasguei o papel errado. Aí essas informações são todas da própria maquininha mesmo, o aplicativo não faz nenhum processo. Aí só depois que ela retorna mesmo o pagamento que a gente coloca ali na tela. Eu cliquei sobre o pagamento, né, no sim ali. Ele não deixa editar, então nesse caso, quando for um pagamento da Cielo aqui em cima, ele não tem nem a data e ele também não deixa editar. Aí essa parte aqui eu também preciso fazer um ajuste, né, por causa do tamanho da tela e não está se ajustando lá. E depois eu coloquei o restante no pagamento em dinheiro, para finalizar a venda. Aí na edição da venda fica salvo da mesma forma. E a diferença é que a gente não consegue editar ele, só edita o pagamento normal, que não foi feito pela maquininha. Bom, aí seria isso, a parte da máquina aqui. Aí, finalizando essa parte de ajuste dos layouts, a gente já consegue disponibilizar também. O que eu tinha para mostrar nessa sprint seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Sá. Por nada. Iago. Alô, tá me ouvindo? Alô? Sim. Bom, o que eu tenho para apresentar aqui é bem rapidinho, tá? Primeiramente, sobre o botão que eu tinha apresentado na sprint passada de desconto, ele estava com um problema, que quando o usuário ele digitava pelo teclado da casa dele e não por esse teclado aqui da tela, ele acabava dando alguns bugs e não funcionava. Bom, basicamente isso foi corrigido, então aqui posso digitar certinho aqui, deu 50%. Então, basicamente é isso. Esse botão está corrigido aqui. Ele funciona também com o teclado aqui de baixo, tá? Então, só para fazer funcionar esses dois métodos. E a outra tarefa que eu vou apresentar aqui também é na questão desta tela de NFE, que os usuários eles estavam com alguns problemas na hora de emitir a DANF no celular, que acabava que o nosso método mandava baixar diretamente o PDF, só que ele estava com alguns problemas, então eu já arrumei isso. Então agora ele baixou aqui o PDF certinho, coloquei o número bonitinho e para quando o usuário estiver no computador, ele mostra. Então
A minha apresentação, na realidade, era basicamente isso. Beleza, obrigada. Lud? Bom dia. Só um minuto. Aí, estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá. A primeira tarefa que eu fiz não vai dar para mostrar, mas foi alteração em URL, título e descrição de algumas páginas. A segunda tarefa foi esse rodapé aqui embaixo, que ele aparece quando scrolla e ele vai ficar aqui para contato. E aqui nesse botão ele abre, não vai dar para ver, mas ele abre o WhatsApp na outra guia. Eu também fiz aqui uma alteração no menu. Antes aqui tinha um redirecionamento para baixar o aplicativo do portal do cliente. Agora tem esse link para falar no WhatsApp também. Aqui na página de contatos, só um minuto. Eu alterei. Ai, meu Deus. Para que aqui no mobile ele apareça esses contatos como lista, porque antes estava o componente, ficava bem ruim de ver, então ele fica como lista aqui, e aí quando muda para desktop ele fica o componente. E a outra alteração que eu fiz foi na landing page de marketplace, que eu mudei, deixa eu tirar isso aqui, aí. Eu mudei o layout dela. E é basicamente isso. Beleza, Lud, obrigada. Por nada. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima sexta.